Saudações, sou Henrique Lima, estudante de quarta câmara na Escola Templo Áureo Florescer. A conferência de hoje, ela se trata do capítulo 23 do livro do Venerável Mestre Samael, Psicologia Revolucionária. Este capítulo tem o nome de O Mundo das Relações. Todas as criaturas vivas nascem nesse universo físico, que por sua vez, elas moram em um planeta, que possui a sua própria relação. Sobre este planeta, ela se relaciona com outras criaturas, que também precisam também se relacionar com a sua própria mente, coração e sexo. O mundo das relações tem três aspectos, muito diferentes, que de forma cada um deles nós precisamos compreender a sua identidade, a sua diferença, a sua peculiaridade. O primeiro desses mundos está relacionado ao corpo planetário, que quer dizer o nosso próprio corpo físico. O segundo é o planeta em que vivemos, como por exemplo, o planeta Terra. São as questões exteriores a nós, exterior ao nosso corpo. São relações familiares, negócios, dinheiro, questões de ofício, profissão, política, ou seja, as relações sociais, mundo exterior, aquilo que nos interessa, aquilo que nos desperta interesse. O terceiro mundo é a relação do homem consigo mesmo. E para a maioria das pessoas, este terceiro mundo é o que tem a menor importância, é ao qual dão menos atenção. Se formos imaginar nossa existência, vamos perguntar, por exemplo, o quanto de nós nos preocupamos nos nossos primeiros anos de vida em conhecer a nós mesmos, em conhecer esse terceiro mundo, conhecer a nossa mente, o nosso coração, conhecer o nosso mundo interior. Nos primeiros anos de vida, ainda enquanto crianças, ou mesmo jovens, normalmente nós crescemos, ainda crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes, sempre buscando obter alimento, saúde, dinheiro e, consequentemente, um negócio, a profissão, enriquecer. As principais preocupações do animal intelectual, equivocadamente chamado de homem. As pessoas, elas se referenciam a si mesmas como homens, seres humanos, mas na verdade elas são meros animais intelectuais. Animais que pensam que conhecem a si mesmos, que conhecem a natureza de seus mundos, tanto o seu mundo físico, o seu corpo, o mundo exterior das suas relações e o mundo interior, da sua própria consciência, do seu ser. Existe um ponto interessante sobre o corpo físico e o mundo externo, como nós podemos observar aqui nos gráficos. No corpo físico, nós temos a impressão de que ele é algo interno. A gente pode perceber esse corpo físico, digamos, algumas pessoas sentindo ele. Ela fala, olha, eu senti o calor, eu senti a alegria, a respiração, a dor. Mas, na verdade, se a gente for parar para raciocinar, esse mundo físico que nós acreditamos ser o corpo, ele é meramente também um mundo externo. Afinal de contas, se eu encosto no meu braço, eu vou sentir o toque. Mas se uma outra pessoa também me tocar, eu vou sentir da mesma forma. Assim como eu vou estar tocando essa pessoa e vou ter a mesma sensação. Então, como que isso pode ser interno? Se para que eu observe esses fenômenos do toque, eu vou estar usando os sentidos externos. Vou estar utilizando o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Todos sentidos que nós precisamos absorver algo que está fora para dentro. Ou seja, se eu consigo ouvir a minha voz enquanto estou entoando, significa que essa voz é uma voz exterior, não é a voz interior. Então o mundo
físico do nosso corpo, ele é tão externo quanto o mundo das relações. Nós lidamos com o nosso corpo físico tal como lidamos com o corpo físico de uma outra pessoa. É algo externo a nós. É necessário que a gente compreenda esse aspecto. O corpo planetário, o corpo físico, às vezes pode estar muito doente e às vezes também pode estar bem, saudável. Muitos de nós acreditamos ter algum conhecimento sobre essa anatomia ou fisiologia do nosso corpo, mas na realidade nem mesmo os melhores cientistas conseguem compreender a complexidade do organismo físico, do mundo físico, compreender a sua origem, suas relações, todos os seus aspectos mais profundos e ocultos. Nem mesmo os maiores aparelhos de tecnologia hoje no nosso mundo conseguem compreender ou detectar ou analisar todos esses fenômenos físicos que existem neste universo. Algo que está muito além da nossa compreensão. Já no segundo aspecto, temos as relações, que geralmente somos vítimas das circunstâncias. Ou seja, nós acreditamos que as coisas que acontecem no mundo externo, no mundo das relações, nós não temos um controle. Nós somos afligidos por situações de provocações, de irritações, enganações, mentiras, ou mesmo de afeto, ou carinho, né? Todas essas situações elas estão fora do nosso controle. Acreditamos dessa forma. Não podemos controlar se alguém vai vir e nos dar um abraço ou vai nos dar um insulto. É algo externo a nós. Deste modo, somos vítimas das circunstâncias, o que é até um pouco lamentável, pois demonstra que não temos o controle, ou, de algum modo, não aprendemos a guiar a nossa existência de uma forma correta. Ou seja, também não temos controle do nosso corpo físico, não podemos controlar exatamente quando ele vai estar bem ou mal, assim como nós não podemos controlar as circunstâncias externas no mundo das relações, se uma pessoa vai nos tratar bem ou mal. Isso demonstra a incapacidade de nós conhecer, a incapacidade de controlar esses mundos e também a falta de conhecimento sobre esses mundos. São muitas as pessoas incapazes de se adaptar a nada, ou a ninguém, ou ter êxito na vida de uma forma verdadeira. O que isso quer dizer? As pessoas elas têm dificuldades em se adaptar, ou mesmo compreender essas circunstâncias que estão à volta de seus mundos. Essas relações, elas não conseguem se adaptar a uma situação de dificuldade, ou uma situação de efemeridade, ou mesmo um bem-estar. Quando observamos esse aspecto na nossa existência, ainda mais se nós levamos para o cunho esotérico e gnóstico, podemos perceber a importância de entender e de como equilibrar esses três mundos. Dentro dessa conferência, nós já começamos a observar que, de algum modo, esses mundos estão conectados. Se o corpo está doente, os outros também vão entrar em desequilíbrio. Ou seja, quando nós estamos doentes, vamos fazer essa imaginação. Quando nós estamos doentes, dificilmente vamos ter o interesse de sair, ir até um lugar cheio de pessoas, tagarelando em voz alta, ou mesmo se estamos em uma situação onde tem duas pessoas muito alegres e você é acamado ali, doente, você se sente de alguma forma estranho, algo se manifesta dentro da sua psique, dentro do seu psicológico, seja na mente, no coração ou no sexo. Ou seja, o seu corpo físico vai estar afetando também o mundo das relações. E isso também funciona ao contrário. Se o mundo das relações te agride, você vai adoecer o seu corpo físico, seja no aspecto mental, emocional ou sexual. Dessa forma, a gente pode perceber que, se nós nos relacionamos com esses mundos de forma desequilibrada, consequentemente estaremos desequilibrando todos esses mundos. Porém, existe um terceiro aspecto,
que, como citado anteriormente, as pessoas tendem a deixar de lado, que é o aspecto da consciência, o aspecto do ser, a parte realmente interior. As pessoas elas tendem a focar muito no corpo físico e no mundo das relações exteriores e esquecem de se relacionar consigo mesmo. Agora imagine todos esses desequilíbrios de doenças, de problemas de relações sociais. Por que eles estão acontecendo? Estão acontecendo justamente porque essa pessoa negligenciou o terceiro mundo, que é tão importante quanto os outros. O desequilíbrio de ela não conhecer a si mesma, de não conhecer a sua consciência, a sua essência, o seu real ser, afeta e adoece e desequilibra os outros dois mundos. Aqueles que sofrem por falta da iluminação interior devem conectar a sua mente com os centros superiores do ser. Ou seja, não devemos apenas levar a nossa atenção para esses dois mundos, mas também devemos levar a atenção ao nosso ser, ao nosso aspecto interior, e dentro desse aspecto interior, nos elevar ainda mais, pois existem mundos a serem descobertos em nosso interior. Percebemos assim a importância de nos autoconhecer, que é algo inquestionável. Necessitamos estabelecer relações corretas, não só com o corpo planetário, o nosso corpo físico, o mundo exterior, senão também com cada uma das partes do nosso próprio real ser, a nossa consciência, a nossa essência. São incontáveis os aspirantes deprimidos que, por falta da compreensão ou negação da existência deste terceiro mundo, a existência do real ser, ou mesmo aqueles que o sabem da existência e renunciam ao trabalho, deixam de lado. Ah, não vou me preocupar com este terceiro mundo, vou ficar apenas com esses dois. Deixa de lado. Isso vai fazer o quê? Causar o sofrimento, a depressão. Eles renunciaram ao trabalho esotérico sobre si mesmo. E também são poucos aqueles que sabem aproveitar as adversidades para crescer. Em tempos difíceis, como em tentações, abatimentos ou desolações, devemos nos aproveitar da recordação íntima de si mesmo. Para que possamos entender melhor como funcionam essas relações, eu vou utilizar um exemplo de um personagem baseado em uma existência. Ele pôde melhorar a sua existência, melhorar as relações com seus corpos, após ele conhecer os 3 fatores de revolução da consciência, que são a chave para compreender a totalidade de todos esses mundos e as suas relações. Os 3 fatores de revolução da consciência são os fatores ensinados pelo venerável mestre Samael Aun Weor, no seu movimento gnóstico, com a intenção de elevar a consciência e transformar a criatura em um ser humano, fazer a verdadeira conexão com seu real ser, a compreensão no mundo interno. O nome desse personagem será Ryan. Ele é um menino que, ainda em sua fase de criança, estava no seu período de aprendizagem, conhecendo as relações, observando como uma criança. Ele aprendia a conviver com seu próprio corpo, de certo modo, mas ele sequer pensava sobre a sua consciência. Ele não tinha essa percepção deste terceiro mundo. Ele estava aprendendo a cultivar o seu corpo, conhecer, sentir, as primeiras experiências de uma criança. E também observar as relações externas dos seus familiares, amigos, entre outros. Porém, logo cedo, uma situação onde os seus pais, no seu matrimônio, estavam muito conflitantes e eles optaram por se separar. E nessa situação, essa criança, Ryan, ele não conseguia entender. E, de certo modo, ela serviu como um exemplo para a relação amorosa para ele. Ele pensou, então, que todas as relações amorosas poderiam ter o mesmo destino. E ele carregou isso por um bom tempo em sua existência. Esotericamente, dizemos que, neste momento, Ryan agregou um defeito, começando assim a conceber a sua personalidade. Essa personalidade é sempre oriunda de elementos externos e subjetivos. Ryan, nesse momento, ele esqueceu da sua verdadeira essência. Esqueceu da sua natureza de criança, criativa e brincalhona.
Ele passou a ser um menino mais triste e retraído, evitando o convívio com a sociedade e também, talvez, com si mesmo. Ou seja, Ryan, observando todos esses fenômenos que aconteciam no mundo das relações externas, ele começou a cultivar e alimentar aquilo que ele se fascinava ou que trazia um interesse a seu aspecto interior e começou a formar a sua personalidade. Ele começou a constituir essa personalidade. Por que isso acontece? Todos nós temos nessa existência o aspecto positivo da nossa consciência e o aspecto negativo, que vem de existências passadas. Esse aspecto negativo, ainda quando somos crianças, ele está apenas pairando ao nosso redor. Ele não faz parte ainda da nossa personalidade, ele ainda não adentrou a nós. Mas eles ficam ali influenciando, esperando momentos de vulnerabilidade para que eles possam voltar, retornar ao nosso corpo e se manifestar, começar a se alimentar. Então, neste momento da existência de Ryan, ele, vendo a situação do matrimônio dos seus pais, ele agregou este valor do término, esse elemento subjetivo da quebra do matrimônio perfeito, acreditando que todas as relações as levariam à separação em algum momento, ou ao conflito. O tempo passou e Ryan estava próximo ao fim da sua adolescência, com alguns poucos amigos, e ele sempre buscou por um relacionamento amoroso, mas nunca soube como se comunicar. Também tinha problemas de saúde em seu corpo físico, como por exemplo respirações ou mesmo dores de cabeça. Nessa época, devido à ausência desse amor, ele começou a desenvolver a depressão, que nasce da autoconsideração que sentia por si. Acreditava-se ser tão merecedor do amor quanto qualquer outro, mas nem sequer saía de casa ou mesmo tentava conceber uma amizade. Ou seja, Ryan, achando que ele era melhor do que os outros, ele evitava sair ou conviver com as outras pessoas, porque ele sentia que as pessoas deveriam vir até ele, atender às suas necessidades. Ele não sabia nem se comunicar, não sabia como explanar aquilo que ele estava sentindo. Não se conhecia, não conhecia o seu corpo, não conhecia o seu mundo, e muito menos dava atenção ao seu mundo interior. Cada vez mais, conforme Ryan envelhecia, ele esquecia da sua essência, esquecia daquilo que o deu a vida, aquilo que transformava e deixava ele uma criança única, um indivíduo. Mesmo ainda nesse período, onde Ryan percebia que as coisas não progrediam em sua vida, ele teve algumas experiências espirituais, percepções de sua consciência, recordações, que o colocavam para confrontar essa personalidade que estava cada vez mais se fixando e apagando a sua própria essência. Cada vez mais, a criatividade e o bom humor se tornava algo sofrido para Ryan demonstrar. Algo que era tão natural quando ele era uma criança, agora na sua adolescência ou na sua juventude, para ele demonstrar o amor, o carinho, era como se algo causasse dor a ele. Tivesse que fazer um super esforço para quebrar aquelas amarras da personalidade que ele havia constituído em si, para demonstrar este amor. Ou seja, cada vez mais uma vida em sofrimento. Podemos perceber que esse personagem ele possui uma série de elementos psicológicos que adormecem a sua consciência. O auto-engano atrapalha as suas relações, seja pelo seu próprio corpo, pois existe uma forte tendência nos homens nesse período, onde eles percebem que a ausência do amor, a ausência da relação amorosa, os homens nesse período, eles tendem a desenvolver o alcoolismo ou a utilização de drogas alucinógenas. Essas drogas alucinógenas ou o alcoolismo, como nós podemos observar no mundo físico, no mundo das relações, diversos exemplos de pessoas que passam por isso, e agora no caso da nossa história, Ryan, ele optou pelo alcoolismo. Esse alcoolismo, o que ele fez dentro da psique? Essas substâncias alucinógenas, o álcool, causa ainda mais dano na sua mente, no seu corpo, no seu coração e no seu sexo, afastando da sua consciência, afastando do seu mundo interior. A pessoa que ingere essas substâncias alucinógenas,
ou alcoólicas, que são substâncias alucinógenas, elas adormecem ainda mais a consciência e danificam ainda mais a relação desses três mundos. Porém, existe um vício que é muito pior do que todos esses outros, que é o vício da masturbação ou da pornografia. O derrame das energias sexuais, a expulsão do sêmen. Neste momento, Ryan, apesar de acreditar manter os valores ensinados pela sua mãe, no que diz respeito a respeitar as mulheres, por ele não saber lidar com seus sentimentos e pensamentos, ou mesmo os impulsos sexuais, acabou por desenvolver esse terrível ato, o que afastava ainda mais da relação com a sociedade, da sua família e de si mesmo, e, sobretudo, sobre a sua própria consciência. Aquele que derrama as energias sexuais, aquele que pratica a masturbação ou que consome da pornografia, tem uma tendência a se afastar cada vez mais das relações externas e quando ele se relaciona com o seu próprio corpo, ele o danifica. Toda vez que ele derramava as suas energias, o seu sêmen, expulsava o sêmen do seu corpo, sentia como se a vida perdesse o sabor, como se o seu interior fosse vazio. Toda aquela sensação de prazer momentânea, um prazer subjetivo, após alguns minutos, se tornavam novos fantasmas para assombrar os seus pensamentos. E quando cansavam a sua mente, em uma tortura incessante de desejos, em especial dos furiosos, ou autoconsideração, orgulho e a ira, onde ele pensava que as mulheres o detestavam por nunca ter encontrado um amor, recorria novamente à pornografia para se satisfazer ou satisfazer a esses desejos, piorando ainda mais a sua situação ainda naquele momento. Porém, após alguns anos, ele encontrou uma moça, a qual passou a se relacionar. Se namoraram, mas ambos eram muito novos. Ambos tinham uma idade ainda e não tinham muita maturidade. Sem compreender essa necessidade, Ryan, sem compreender a necessidade de equilibrar o seu mundo físico, o seu corpo físico, compreender as relações exteriores, assim como a própria consciência, conhecer a si mesmo, conhecer a sua essência, passaram também a brigar constantemente. Ambos não tinham esse entendimento da relação com os três mundos. Essas brigas danificou ainda mais as suas habilidades de se relacionar com seus próprios três mundos. Aquilo que Ryan agregou à sua personalidade, o medo do término ou da separação, foi justamente o que causou o rompimento neste relacionamento. Mas por sorte, ou pelo destino maravilhoso da vida, a mãe de Ryan conheceu um homem que praticava a meditação, algo que Ryan já havia tentado para acalmar os seus impulsos, sejam mentais, sexuais ou emocionais, mas ainda sem compreender a fundo. Serviu apenas, digamos que, para tapar o sol com a peneira, como diz o ditado popular. Ryan ainda não sabia que, para obter uma real mudança em sua vida, seria necessário aprender a eliminar tudo o que ele agregou em sua personalidade. Ele precisava eliminar todos esses pensamentos subjetivos, a ira, a luxúria, o medo pela separação, o apego, a inveja, todos os defeitos psicológicos que ele cultivou após o início do seu amadurecimento ainda quando criança e começou a formar a sua personalidade. Ele precisava agora aprender a eliminar essa personalidade. Ryan, após o término com a sua namorada, ele fez uma promessa que buscaria melhorar para que aquilo não se repetisse em sua existência. Se esforçou para tentar conviver mais socialmente e também conseguiu outros relacionamentos curtos nesse período. Mas ele começou a perceber que o problema era que ele não sabia como lidar com seu próprio corpo ou pensamentos e decidiu então se afastar desses relacionamentos, se afastar para se encontrar. Se afastou do mundo das relações para buscar o mundo interior, o terceiro mundo. Pouco tempo depois, a sua mãe, agora casada, o apresentou ao seu marido,
o qual comentou que tinha uma escola de meditação. Curioso, ele decidiu ir até lá e conheceu os 3 fatores de revolução da consciência. O primeiro deles era a morte psicológica, a dissolução e eliminação dos efeitos psicológicos. Todos esses elementos subjetivos que Ryan alimentou durante a sua existência e agregou à sua personalidade, o que o fizeram mudar de uma criança feliz para um jovem triste e amargurado, agora poderiam ser eliminados de uma forma simples. Bastava Ryan se colocar em uma posição aquietada, seja sentado ou deitado, respirar profundamente e sentisse essa energia sexual, sentisse os impulsos sexuais, o coração, o seu sangue, a sua vida. E então suplicasse para aquela que está no fundo de cada um de nós, Tonantzi, Azteca, a Estela Maris, Ísis, egípcia, a deusa mãe, Mãe Maria, aguardando nós para sanar o nosso dolorido coração. Um instante para observar o gráfico. Ryan aprendeu que ele deveria pedir da seguinte forma: a Mãe Divina. Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Tire-o de minha psique. Devendo fazer essa petição quantas vezes fossem necessárias, em silêncio, apenas conversando no seu interior, entoando essa petição em verbo silencioso. Dessa forma, Ryan decidiu por eliminar os defeitos que ele acreditava serem mais nocivos para ele naquele momento. O primeiro, a luxúria. Sabendo que ele havia praticado a masturbação e orientado agora pelo marido da sua mãe, de que essa prática ela é tão danosa para os seus mundos e suas relações, ele optou por primeiro cuidar deste defeito e eliminar por completo. Então ele trabalhou sobre a luxúria. Então quando ele pedia pela morte psicológica, toda vez que vinha a tentação pela masturbação ou pela busca da pornografia, ou seja, qualquer tipo de desejo subjetivo, ele então entoava a sua Mãe Divina, suplicava a Mãe Divina: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Assim ele o fez para a luxúria, a ira e o orgulho. E depois ele ia eliminar os outros, como a preguiça, a gula, a ganância e a inveja, que mesmo não estando tão presentes ainda na existência de Ryan, ele aprendeu a importância de que deve eliminar todos esses defeitos, pois eles não são naturais da sua existência, da sua essência. Eles são apenas uma personalidade agregada que foi alimentada tanto nessa existência quanto em outras. Mas ele sempre percebia, toda vez que Ryan percebia que esses elementos eles atacavam os seus centros da sua máquina humana, a mente, o coração ou o sexo, ele prontamente se dirigia à sua mãe e suplicava para que ela queimasse esses defeitos. A Mãe Divina, ela é aquela que nos dá a vida. A Mãe Divina, ela compreende em totalidade os 3 mundos de relações, tanto o corpo físico, as relações exteriores, quanto o corpo interior, nosso aspecto interior. Ela é a que cria estes mundos e mantém esses mundos, ela cuida desses mundos. Por isso ela tem o poder de sanar e curar as nossas relações, com a petição à Mãe Divina, petição para que ela nos auxilie a eliminar aquilo que está afetando as nossas relações. Ele também aprendeu neste período sobre a transformação das impressões e o espelho psicológico. Ele aprendeu que quando ele saía para o mundo exterior e via situações, como por exemplo, no caso do início da sua existência, onde ele viu o rompimento do matrimônio, ele aprendeu que agora ele poderia abençoar, pensar que aquele casal, agora separado, ele poderia encontrar a sua alma gêmea e abençoar para que aqueles encontrassem e praticassem a sexualidade superior. O segundo fator de revolução da consciência, para que eles pudessem então conhecer também o que ele estava conhecendo, seja pela morte psicológica, pelo sacrifício pela humanidade ou a própria sexualidade superior. E ele também aprendeu, observando com o espelho psicológico, que tudo
todas as manifestações de defeitos externos, exteriores a ele, também existiam dentro dele. Então, quando ele percebia uma pessoa demonstrando a ira, ele parava e refletia sobre si. Eu também tenho a ira. Onde está a ira dentro de mim? Utilizando como um espelho, ele via na outra pessoa o seu próprio rosto, para que assim ele pudesse observar a si mesmo e buscar eliminar estes defeitos. Dessa forma, gradualmente, ele deixou de alimentar esses erros e também passou a eliminá-los. E em pouco tempo ele começou a sentir os benefícios, começou a perceber melhor a sua própria essência, sentindo a presença do seu real ser de uma forma mais constante. E também começou a entender que quando alguém se dá o choque da recordação de si, a recordação íntima, produz realmente uma mudança milagrosa. Todo o trabalho do corpo, de modo que as células recebem um alimento diferente. Trabalhar com a Mãe Divina, trabalhar com a energia sexual sem jamais expulsá-la do corpo, transforma as nossas células, transforma os nossos centros e nossa máquina humana, transforma a nossa mente, o nosso coração e o nosso sexo. Ryan também conheceu neste período a medicina xamânica, a qual o homem que lhe ensinou ministrava em sua escola de meditação, a sagrada ayahuasca, uma substância enteógena, muito diferente das substâncias alucinógenas que Ryan conheceu ainda quando jovem. Essa substância, a sagrada ayahuasca, ela nos dá a capacidade de conhecer, perceber e curar os três mundos das nossas relações. O corpo físico, estabelecendo a energia vital de Ryan para que ele pudesse cada vez mais se conectar com a sua Mãe Divina, estabelecendo a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, se relacionar com a sua mãe, com a sua família, com seus amigos, trazendo assim maturidade e conhecimento, conhecendo a si mesmo. E muito mais importante do que todos esses aspectos, a ayahuasca, ela nos direciona ao conhecimento do mundo interior. Ela nos leva à meditação, nos leva a esse aprofundamento, a conhecer a nossa consciência, o nosso real ser. E essa medicina deve ser entregue de forma gratuita, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Ele recebeu essa medicina sagrada de forma gratuita. E isso demonstrou a ele um valor muito maior. Apesar de todos os seus erros no início da sua existência, ele ainda mantinha aspectos da sua consciência, aspectos da sua essência, os aprendizados que sua mãe havia lhe passado. Então ele compreendia quando algo era relevante ou importante. Ele conseguia sentir isso. Além da sua própria consciência, neste momento, já começava a o alertar e a conversar consigo mesmo de uma forma mais profunda. Esse alimento é justamente esse alimento das células, que transforma as células, assim como é o mesmo alimento da sagrada ayahuasca, que é a energia sexual. Ryan agora aprendeu sobre o segundo fator de revolução da consciência, que é o matrimônio perfeito. Ele entendeu que jamais deveria expulsar o sêmen, pois isso é o que mais causa dano a todos os mundos e suas relações. E para recuperar o que ele danificou no início da sua existência, precisaria agora guardar o seu sêmen em um celibato temporário, em respeito às mulheres, ao seu corpo e à sua consciência. A prática do celibato temporário é a respiração profunda, sublimando essas energias sexuais, direcionando elas para dentro e para cima, para que elas fiquem fixadas e preservadas dentro de nós, para que elas sirvam de alimento, para que possamos nos transformar, trabalhar com a nossa Mãe Divina e conhecer a nossa consciência, respirando profundamente para manter e equilibrar esses três centros da nossa máquina humana: mente, coração e sexo. Enquanto ele aguardava pelo matrimônio perfeito, ele aprendeu que ele deveria praticar o celibato temporário. Agora, o matrimônio perfeito, que era algo que ele almejava, é a união sexual de esposo e esposa, sem jamais derramar o sêmen, sem jamais expulsar essas energias sexuais. Ryan agora entendeu
o que fez a sua mãe terminar o seu primeiro casamento. Foi justamente essa ausência desses três fatores de revolução da consciência, e principalmente a sexualidade superior. Ryan via em seu novo pai um exemplo de homem, respeitando a sua mãe, a protegendo e fornecendo todo o amor do mundo. Seu novo pai agora o ensinou que o sexo deve ser feito em um ato de adoração à divindade, com movimentos sutis, transmutando a energia sexual, elevando ela pela coluna da sua base até o cérebro, para desta forma despertar, revitalizar e alimentar as virtudes que são naturais do ser humano: o amor, a castidade, a humildade, a caridade, o altruísmo, a temperança e a diligência. E claro que, nesse caso de Ryan, a criatividade e a alegria, aspectos primordiais que eram bem expressados em sua infância. Ryan então aguardou para encontrar a sua esposa, para que pudesse praticar os três fatores. E durante esse tempo, ele foi refinando a sua relação com os três mundos, aprendendo a respeitar o seu corpo, se relacionar com sua família e também com seu real ser, até que estivesse pronto para o matrimônio, o qual levou pouco tempo para chegar até ele. Logo quando conheceu a sua futura esposa, uma antiga amiga, a qual Ryan, em sua época conturbada, havia conhecido, ele conheceu ainda quando era jovem. Ele se ausentou de se relacionar de uma forma amigável com esta amiga. Se ausentou, deixou ela de lado. Agora, tendo amadurecido, ele voltou a se aproximar. Mesmo que ainda não estivesse pronto, agora ele não tinha mais o medo, pois mesmo que os seus egoísmos, a sua personalidade, ainda o atrapalhassem no seu caminhar, ele tinha as ferramentas para eliminar e seguir em frente, eliminar os obstáculos. E assim ele se apresentou para ela, ensinando tudo o que tinha aprendido, praticando dessa forma o terceiro fator de revolução da consciência, tal como o seu pai o fez, ensinando que a entrega do conhecimento verdadeiro é a chave para aprender a se relacionar com os três mundos, a chave para a iluminação, e na qual jamais devemos comercializar com o que é sagrado, para que todos possam aprender e transformar uma existência desequilibrada em uma vida próspera e inspiradora, e repleta de amor. Dessa forma, quando Ryan conseguiu finalmente se matrimoniar, ele passou então a praticar os três fatores de revolução da consciência, transformando os seus mundos e refinando as suas relações ao longo de toda a sua vida. Entrego essa conferência com minha alma e com meu coração. O aplauso seja dirigido ao real ser interior, jamais à personalidade.